Eu li uma vez que você tinha vontade de escrever sobre o caso Bruno, o caso do goleiro Não, Bruno. o caso do goleiro, jamais. Jamais? Jamais, nunca. Nunca. Você nunca Nunca quis. escreveria sobre isso? Jamais, não. Eu acho assim, o Bruno é um criminoso psicopata, crudelíssimo, né? Que cometeu um crime assim atroz e que está querendo voltar para a mídia, se vender. Tá. Qualquer coisa que você escreva sobre ele ou que você escreva sobre esse caso só vai ajudar ele nisso. Eu fico imaginando ele indo naqueles programas todos de tarde para criticar a escalação do elenco, dizer que a cena tal não foi bem assim. Seria isso, né? Jamais escreveria sobre esse caso. Não dá palco para maluco, não bater palma para maluco dançar, né? Não, É nunca, isso. nunca, nunca. E olha, seria um desrespeito, né? Até você tá. Nem Suzane Richthofen, nada disso. Não. Unida, eu sou contra. Eu acho assim que tem certos casos que podem dar documentários, mas eu acho que ficção em cima não é legal. E eu não conheço nenhum que tenha sido assim maravilhoso. Você veja uma coisa, uma série como Dexter, né? Ela demorou meses, anos no ar, um sucesso mundial. E ali você tinha o perfil claramente do Ted Bundy, né? E misturado com alguns outros. Aí você criou uma grande personagem. Depois teve o filme sobre o Ted Bundy, sobre a figura, que já não tem o mesmo tamanho. Né? Porque você não tem... Eu acho que o barato de certas coisas, você observar certas situações, é você compreender a essência delas e dali você construir a personagem. Você vê que grandes romances nasceram de crimes noticiados em jornal. Né? O Crime e Castigo foi uma notícia de jornal, o Vermelho e o Negro de Stendhal, uma notícia de jornal, Madame Bovary, ele ficou impressionado com a mulher de um médico de província que tomou veneno e morreu, e aí ele escreve aquela obra-prima. É uma coisa que, a partir daquela notícia, você refletir sobre a essência daquilo. E aí você criar uma personagem que vai muito além daquela notícia. Eu acho que esse é o barato do escritor, senão ele para no repórter. Fica o quê? Coletando que horas o Bruno saiu, que horas isso, que horas aquilo outro. Se você escrever sobre alguém, por exemplo, que tem um grande sucesso em alguma área e que comete uma atrocidade dessa, mistura com outras coisas, mas tem a liberdade da imaginação para escrever não mais sobre o Bruno, mas sobre o significado de tudo isso. Sabe? Do auge do sucesso, do que a pessoa começa a achar que ela pode tudo, porque ela está bem-sucedida. Aí você vai pegando características para esses personagens, que pode ter como o Bruno como ponto de partida, mas não é mais ele quando termina. É muito mais do que ele, dá muito mais conta do que a história dele dá conta, de história desse tipo. Eu Mas sou a favor disso. o documentário, por exemplo, aquele O.J. Simpson, foi um belo documentário. Foi um belo E foi um documentário, mas cara que cometeu um crime. você tinha, por exemplo, as gravações dele, real, não era uma encenação dele. Você tinha a gravação dele. O O documentário outro, te ajuda nesse sentido, né? nesse Você pode se sentido, apoiar em mas é um gravações documentário. Documentário não é existentes. trabalho de escritor, é documentário. Né? O Documentário. outro que deu muito certo, meio ficcional, foi o Versace. Mas por quê? Porque é em cima do cara que matou o Versace, não é em cima do Versace. E essa pessoa que matou o Versace é uma sombra que passou pela vida de algumas pessoas, mas ninguém sabe quem é esse homem, ninguém conhecia ele. Então, ele pôde ser criado a partir da situação que conheciam dele. Ele enganou alguém aqui, aí depois ele foi e matou o Versace aqui. Então, a partir disso, a pessoa foi lá construir a personalidade. Teve a liberdade artística, que se você for pegar uma pessoa da qual você conhece a história toda, você não tem. Você vai ter só que reportar aquilo. Né? Reportar. Vai ser Reportar limitador e é tem razão. diferente. Vai É dar um diferente. palco desnecessário para uma pessoa que foi tão cruel. Né? É diferente. Sou contra. Você pensa em escrever livro? Penso muito.
romance, penso. Mas nada ligado à realidade. Você não escreveria sobre a Dani? Escreveria, eu quero escrever sobre isso, eu tenho um bom material sobre isso, eu quero deixar o meu depoimento sobre isso. Aí seria o seu depoimento. Mas não é nada para ser televisionado, para ser nada. É uma coisa mesmo, é um meu depoimento. É a letra, é escrito. É a letra, é escrito. Sabe? E alguma vez algum recorte de jornal te inspirou? Sempre. Sempre. A começar pelo Clone, por exemplo, a Dolly. Não é? Os recortes de jornal, as histórias de jornal inspiram muito. Eu até tenho, sempre eu guardo no meu computador, e antes guardava no recorte, num albinho de recorte, certas notícias. Por exemplo, nessa novela agora, Na Força do Querer, a pessoa que casa sozinha com ela mesma. Isso foi uma notícia de jornal. Né? A festa do descasamento. Também foi uma notícia de jornal. Né? Porque a vida é muito criativa e tem situações que... O jornal te traz situações de coisas que não acontecem perto de você. E coisas que você nem imagina que as pessoas são capazes de fazer, mas elas fazem. Né? Essas pessoas que vão se separar, por exemplo, aí elas botam, eu adoro isso, botam naquela placa enorme pela cidade, xingando, ou denunciando uma traição, xingando a mulher que traiu, ou o homem que traiu, enfim, essas coisas. Tudo isso é material. Depois a imprensa vai dizer, porque a imprensa cria muito uma novela junto com o autor, né? Cria. Aquelas revistas de que se dedicam a contar, a antecipar os fatos da novela. Aí eles contam uma história que, às vezes, eu já cansei de perguntar para você, mas isso vai acontecer? Eles falam, não, nunca escrevi isso. Não, eles inventam, eles imaginam. A imprensa também está sempre noticiando essas coisas reais, ela fica criativa também, né? Ela está sempre noticiando coisas que até Deus duvida. Porque... É verdade. Agora, a gente está vivendo também na chamada imprensa coisas que até Deus duvida, que é esse inquérito das fake news, né? Que é uma loucura, né? Isso me dá muito medo, sabe? Dá medo, muito medo. Dá medo. Qualquer coisa assim de censura é algo que dá medo, porque é uma arma muito poderosa essa de você calar alguém, né? É um poder que você não pode dar para ninguém, porque a arma está ali, mas a mão que segura a arma muda, né? Muda. Então, hoje ela pode estar a seu favor, amanhã ela está contra você. Então, você não pode validar isso. Isso me dá muito medo. Eu acho que qualquer coisa pode ser de injúria, de difamação, de tudo, pode ser resolvido pela justiça. Você vai lá e da parte resolve aquilo. Isso aí é uma coisa... Né? Tem lei para isso, para todas essas coisas. Tem injúria, calúnia, difamação, tem várias... Tem delegacia de crimes virtuais, tem várias possibilidades. Tem tudo. Você não vai ficar impune. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!